Olá, boa noite a todos. Dando continuidade aí aos comentários do nosso questionário acerca do capítulo 4 da obra O Céu e o Inferno, vamos hoje então iniciar comentando a questão número 4 que foi proposta nesse questionário. Temos ali então, por que Jesus limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada e dos castigos reservados aos culpados? Bem, à época de Jesus, o conhecimento do homem encarnado há 2000 anos era ainda muito incipiente, era muito limitado e estava espalhado então por todo o Ocidente, especialmente, e parte do Oriente, o pensamento pagão, aquele que nós vimos aí, principalmente da obra de Virgílio, com Eneida, da obra também de Homero, Odisseia e Ilíada. E esse pensamento, essa mitologia greco-romana, que trazia noções acerca da vida após a morte, especialmente no quesito inferno, estava então espalhado em todo o seio daquele povo daquela época. E Jesus não poderia então de uma só vez destruir tudo aquilo, derrogar tudo aquilo, até porque o homem não estava preparado para toda a verdade. E é por isso que ele vai anunciar a vinda futuramente do Consolador, o Consolador prometido, a doutrina espírita, que 19 séculos depois viria então pelas mãos de Allan Kardec chegar até toda a humanidade encarnada. Muito bem, então a resposta específica para esse item, por que Jesus limitou-se? Limitou-se porque o homem, por um lado, já tinha o conhecimento pagão, inclusive nós vimos que o inferno, no modo cristão, foi importado, incorporado em grande parte daquilo que era dito pelo modo pagão. Por isso que nas palavras de Kardec, o inferno cristão foi imitado do inferno pagão. Então isso estava espalhado, não havia por que Jesus derrogar. Mas uma coisa interessante que Kardec observa aí é que, embora Jesus não tenha derrogado esse inferno de sacrifícios físicos, de suplícios materiais, Jesus também em nenhum momento falou, quando disse vagamente, que haveria algum tipo de castigo corporal, físico, material. Jamais. Jesus limitou-se a dizer, em várias passagens, que quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós podemos encontrar ali na frente prantos e ranger de dentes. Esse era então a visão de Jesus, mostrando para o homem daquela época a possibilidade de um sofrimento, mas não físico, para aqueles que se desviassem da lei do bem, da lei do amor. E a mesma coisa em relação aos que praticassem o bem, praticassem a caridade, o perdão ao próximo, o amor ao próximo. Para esse, então, Jesus sempre disse do reino dos céus e fez várias parábolas falando do que seria o reino dos céus, mas ainda assim também vagamente. Ok? Vamos então agora para a questão número 5 do nosso questionário, que está lá no item 7 do capítulo 4 do Céu e Inferno. No item 7, nós começamos com uma afirmativa de Allan Kardec. Segundo Kardec, a dicotomia, se há progresso, não há sorte definitiva, e se há sorte definitiva, não há progresso, foi resolvida por Jesus no ensinamento. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa é uma afirmativa de Kardec, então. E aí nós propusemos uma reflexão. O que a doutrina espírita entende por essa máxima? Ou seja, a máxima, há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós demos uma dica ali, para dar uma passadinha lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, que tem exatamente esse mesmo título, há muitas moradas na casa do meu Pai. E para deixar mais fácil ainda, já deixamos o item ali, ou os itens, o item 2 e o item 3. E nós vamos ver ali então, que para nós espíritas, essa expressão há muitas moradas na casa de meu Pai, assume duas possibilidades muito claras. A primeira, mais óbvia, é que cada mundo, já que entendemos que todos os mundos são habitados,
é que cada mundo é como se fosse uma escola. E essas escolas, esses mundos, estão divididos de acordo com o grau de aperfeiçoamento intelectual e moral dos espíritos que ali reencarnam. De maneiras que, na Gênese de Kardec, ele dirá que a qualidade da morada estará sempre de acordo com a qualidade do morador. Então, há muitas moradas na casa do meu pai, fala da pluralidade dos mundos habitados. Mas há um outro viés, também muito interessante, talvez até mais importante para a nossa reflexão, quando ele diz assim que, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Lembramos que a erraticidade é esse período em que passamos no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Então aqui, essa morada que cada um de nós habitará no plano espiritual, refere-se ao nosso campo íntimo e ao ambiente que nós criaremos em torno de nós mesmos. Quanto mais evoluídos formos, melhores serão as condições na erraticidade. Habitaremos planos mais elevados, teremos menos espíritos perversos ao nosso lado, estaremos executando trabalhos, missões, participando de trabalhos no esforço do bem, sendo mais um dos operários na grande seara do Senhor. Já aqueles ainda inveterados pelo caminho do mal, terão em torno de si a companhia de espíritos mais perversos, que atraem pelo magnetismo, e também a ambiência, uma ambiência como lembra naquele livro Nosso Lar, aquela ambiência inicial que André Luiz vai vivenciar, pantanosa, escura, fétida. Todo esse ambiente é criado pelas próprias emanações fluídicas e radiações mentais dos espíritos que ali habitam. Então, há muitas moradas na casa do meu pai. A morada que nós construímos é a nossa morada íntima, o nosso campo íntimo. Dizemos então que o céu espírita é o céu íntimo de cada um de nós. Quando estamos conectados com o alto, praticando o bem, dormimos aquele sono dos justos, maravilhoso, é o céu, é a nossa morada, é as várias moradas na casa do meu pai. Contrário senso, quando estamos praticando o mal, quando cometemos algum grave equívoco, quando chegamos ao plano espiritual, somos atormentados pelas lembranças, pelo remorso, pelo arrependimento, e então aí vamos sofrer o quê? As dores morais. Por isso Jesus ali atrás, comentávamos na questão anterior, não referiu-se a castigos físicos, materiais, porque na realidade o que nós vamos receber após o desencarne, no plano espiritual, durante a erraticidade, é receber aquilo de acordo com o que plantamos. Então receberemos um bom ambiente, boas companhias, se formos venturosos aqui. Portanto, não há também aí a figura de um Deus punitivo, de um Deus impiedoso, implacável, mas não, essas dores, esses sofrimentos morais, naturais, são consequências dos atos e dos pensamentos que praticamos. Portanto, não é Deus que pune, mas somos nós mesmos que produzimos em nós as dores morais. São as várias moradas na casa do meu pai. Legal? Podemos ir então para a nossa última questão desse questionário, a questão de número 8, e nós colocamos ali, né? Por que a presença de crianças ou de selvagens no limbo fere a lógica cristã a cada um segundo as suas obras? Achei interessante refletirmos sobre isso, né? Nós estamos nos aproximando de certas obras, né? Especialmente ali a Divina Comédia, teremos oportunidade ainda, se Deus quiser, de em grupo analisarmos um pouco melhor. Nós estamos percebendo ali que no universo trazido por Dante Alighieri nessa obra Divina Comédia, o universo dele está estruturado em um inferno, basicamente, aqueles que cometeram seus crimes, não se arrependeram ou não foram batizados, e temos depois a figura do purgatório, que ainda examinaremos.
onde estão aqueles que cometeram alguns crimes, mas tiveram a oportunidade do arrependimento, ainda que tenha sido naquele último momento, o momento da extrema unção, na figura de Dante Alighieri, estariam ali então essa possibilidade através das preces intercessórias para que essas pessoas migrem então do purgatório para o céu. E Dante Alighieri coloca também a figura do limbo. No limbo estariam aquelas pessoas que ou habitaram aqui a terra antes do período de Jesus, portanto não poderiam ter sido batizados mesmos, e aqueles que não tiveram ainda que encarnaram aqui, como as crianças, a condição de ter sido batizado. Imagine um bebê que desencarnou com 6 meses, ou um recém-nato que acabou de desencarnar. Então, para solucionar essas questões, foram criadas essa figura do limbo. Nós vamos ver na Divina Comédia que também estão no limbo aqueles grandes personalidades anteriores à vinda do Cristo, que contribuíram com a humanidade, mas que estão ali porque não foram batizados pela igreja que sequer existia na época. Então, o limbo é uma figura estranha, não se esclarece muito bem o que as crianças vão ficar ali e o que os selvagens ficariam fazendo ali. Como progrediriam eles? Aí essa dicotomia proposta por Kardec. Ora, se há uma pena eterna, não há progresso. E se não há progresso, como ele diz ali, é interessante, né? Se não há progresso, como que nós vamos fazer essa saída, por exemplo, do purgatório para o céu? Então, a cada um segundo suas obras, essa máxima cristã é ferida por esse pensamento aí do limbo. Então, a criança que ainda não tem consciência dos seus atos, e o selvagem menos ainda, lembramos que na maioria da legislação dos homens, o selvagem é um inimputável, aquele a quem não se pode imputar uma pena, justamente porque não tem consciência dos seus atos, não está integrado à sociedade. Ora, se nós, na sociedade terrena, nós os homens, as leis que produzimos, falhas, portanto, já que somos espíritos inferiores, conseguimos perceber que não podemos imputar uma pena, seja uma criança, que no caso do Brasil, vamos lembrar aqui, que até os 18 anos não são passíveis de punição, elas sofrem aquelas, são chamadas de ações socioeducativas e não de penas, são apenas socioeducativas, a pena é só a partir de 18 anos. E o indígena, em geral, quando não integrado à sociedade, é um inimputável. Ora, se as crianças estão no limbo, como sairão dali se não há um progresso? Estariam condenadas eternamente. Agora, se há um progresso, há que haver então trabalho, obras. Então aí a cada um segundo suas obras. Se é segundo as obras, não pode haver a doutrina das penas eternas. Por isso que se estabelece aí uma questão ilógica, né? Porque a presença das crianças de selvagens no limbo fere a lógica cristã. Porque a lógica cristã é a cada um segundo suas obras. Ora, se a cada um segundo suas obras, então, na medida que eu apresento um trabalho em favor de mim mesmo, em favor do próximo, isso é levado em conta. E quando eu não estou ainda consciente dos meus atos, isso não pode ser levado em conta. Então, essa importação que o inferno cristão fez do inferno pagão, trazendo no seu bojo a doutrina das penas eternas, obviamente fere essa lógica aí, a cada um segundo suas obras. E aproveitaria ainda para comentar que fere uma outra lógica, que é a lógica do perdoar infinitamente, né? Trazida por Jesus, perdoar 7 vezes, não, perdoar 7 vezes 77 vezes, que é apenas uma figura de perdoar infinitamente. Ora, se Jesus nos propõe perdoar infinitamente, como poderia Deus aplicar uma pena eterna? Realmente fere a lógica cristã, essa ideia do limbo, e a ideia subjacente a ele de doutrina das penas eternas. Ok? Ficamos por aqui então, espero que possa servir de alguma forma esses comentários para ajudar no estudo desse capítulo 4. Como já dissemos em outro vídeo, é importante agora que aqueles que têm interesse voltem então lá à obra O Céu e o Inferno, deem uma lidinha de novo no capítulo 4. O item 9 desse capítulo, como
levamos ali a conhecimento do grupo no nosso WhatsApp, ele será feito através de áudios em que propusemos ali que cada colega possa ler 1 ou 2 parágrafos e possamos então assim receber essa contribuição de cada um dos participantes do nosso grupo. Não será tratado em vídeo. Em vídeo, encerramos aqui então com esse questionário e os comentários da questão número 8. Uma boa noite a todos e um fraterno abraço.